queridos, vamos então à palavra, né? Nosso momento de ministração, nosso momento de estar recebendo do Senhor aquilo que Ele tem para os nossos corações. No final, a gente faz menção dos irmãos que estão conosco, mas agora vamos à palavra. Eu estava aqui quando o irmão Paulo estava lendo o texto, eu cutuquei o Isaac e disse: ele vai ler o texto do estudo. E ele leu o texto que nós vamos estar ministrando. Que bom, eu foi feliz, porque estamos no mesmo espírito. Vamos de pé, queridos, em reverência à palavra. Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao 17. Abra sua Bíblia novamente. Já lemos, né? Mas vamos ler mais uma vez. Vamos ver o que Deus tem para nós aqui. Amém? Colossenses 3, versículo 12. Vou ler até o verso 17. Diz assim a palavra: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerte por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém, queridos? Podeis assentar. Deus abençoe. Como a gente sempre faz, no finalzinho a gente ora. Mas vamos agora meditar um pouquinho sobre este texto, sobre essa passagem bíblica, que pela segunda vez é lida aqui neste culto. Deixa eu fazer uma rápida introdução. O desejo do meu coração é de estar transmitindo à igreja, falando aos irmãos sobre algumas virtudes da vida cristã. Virtudes estas que eu acredito que é indispensável para a nossa vida, como já disse, a nossa vida cristã. A igreja de Colossos, amados, ela estava recebendo, nesse período que Paulo escreveu esta carta, essa igreja ela estava passando por um ataque satânico através de alguns mestres que misturavam os elementos do cristianismo, faziam uma mistura do judaísmo e do paganismo. Quando eu estava estudando sobre a igreja de Colossos, peguei algumas enciclopédias, passei a ler um pouquinho, e eu pude perceber isso, que a igreja estava sendo atacada por esta mistura de alguns mestres, fazendo algumas confusão, alguma misturando o cristianismo, o judaísmo e o paganismo. Parece que já começando aqui, alguma coisa nos identifica. Não sei se os irmãos já perceberam que hoje a igreja do Senhor também, ela está passando por um momento mais ou menos semelhante. Não digo igual, mas semelhante. Os irmãos já viram que existe uma mistura hoje do judaísmo com o paganismo hoje? A igreja de Colossos estava enfrentando isso. Explica, pastor. Ainda estou na introdução. Abri um parênteses aqui para falar aos irmãos. Algumas práticas judaicas hoje têm invadido as nossas igrejas. Já tem pastores que para pregar tem que usar como chama aquele negocinho na cabeça? Como? Isso eu sei que você sabe, né? Você teve lá, né? Já tem pastores que para ministrar, pregadores para ministrar, tem que ter barba grande,
ou coisa assim semelhante, algumas práticas do judaísmo, algumas práticas judaicas. E também existe também o outro lado, o paganismo. Isso é notório no nosso meio. Nós recentemente tivemos na Escola Bíblica Dominical um assunto falando sobre o paganismo. E isso é muito forte hoje nos nossos dias. Então, queridos, essa igreja estava sendo ameaçada com estas práticas. Não só uma ameaça teológica, mas uma ameaça na questão prática. A igreja estava enfrentando isso. É necessário falar isso para a gente entender o porquê que Paulo escreve essa passagem bíblica a partir do verso 17, a partir do versículo 12 que nós lemos nesta noite. Mas continuando o meu raciocínio, foi por essa razão que a gente vê que Paulo usar dois argumentos básicos nesta epístola aos Colossenses, que é o teológico e o prático. Neste capítulo nós vamos perceber, nós vamos ver o argumento prático que o apóstolo Paulo apresenta à igreja de Colossenses. Me acompanhe, por favor. No versículo de número 12, aonde nós lemos, eu repito, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Primeiro eu vejo Paulo aqui chamando a atenção dos irmãos da igreja de Colossos, mostrando para eles que eles deveriam buscar uma motivação do cultivo. Como assim, pastor? Irmão Paulo leu na Bíblia dele e diz, como que está aí o título do texto? As virtudes devem ser cultivadas. Eu li esta versão, e foi em cima dessa versão que eu tiro essa parte deste estudo. A motivação para o cultivo das virtudes. Paulo começa dizendo aqui: amados, eleitos, revestivos como eleitos de Deus, santos e amados. Preste atenção no meu raciocínio. Quando eu falo nesta noite, cultivo, é a ação e o efeito de cultivar, sem dúvida, não temos dúvida com relação a isso. Eu vejo aqui Paulo dizendo: olha, irmãos, vocês precisam adquirir uma nova cultura. Vocês precisam de adquirir uma nova prática. Vocês precisam de adquirir um novo viver. É isso que Paulo está dizendo à igreja de Colossenses. Vejamos aqui as razões que Paulo dá para a absorção desta nova cultura, desse novo estilo. Primeiro ele diz: vocês são eleitos. Esta palavra mostra que foi Deus que tomou a iniciativa para eleger a igreja de Colossos, ou os irmãos de Colossos. Quando Paulo diz assim: revesti-vos como eleitos. Irmãos, nós não estamos esperando uma eleição. A Bíblia diz aqui que nós já somos eleitos. Nós não estamos em uma campanha para sermos eleitos. Nós já somos eleitos. E Paulo diz: revesti-vos então como eleitos do Senhor. Em outras palavras, é o mesmo que Paulo estivesse dando aqui a razão, dizendo a nós nesta noite: olha, não foram vocês que elegeram vocês, foram o próprio Deus. A iniciativa partiu dele. Foi Ele que nos elegeu a salvação. Foi Ele que nos escolheu como eleitos dele. Isso é interessante, guarde isso. Segundo, santos. Depois de eleitos, Paulo diz santos. Isso aqui indica o estado de separação para uma vida com Deus e o afastamento dos padrões mundanos deste mundo. Então, amados, primeira motivação que Paulo dá, Paulo diz assim: revesti-vos como eleitos. Quer dizer, vocês precisam de viver uma nova cultura de vida, um novo estilo de vida. E o estilo de vida de vocês baseia primeiro na eleição de vocês. Vocês já foram eleitos. Amém? Vocês já foram eleitos à salvação. Vocês já foram escolhidos para ser salvos. Então nós temos que agir como salvos.
Nós temos que nos comportar como salvo. Amém? O nosso procedimento tem que ser como salvo, porque nós já somos salvos. Nós não estamos lutando para sermos salvos. Nós não estamos lutando para sermos eleitos. Nós já somos salvos e já somos eleitos. E segundo, santos. Ou seja, viver uma vida de separação para com Deus. Viver uma vida afastado dos padrões mundanos. É isso que Paulo está dizendo. Terceiro, amados. Primeiro ele fala eleitos, santos, amados. Agora eu abro um parênteses aqui para dizer algo aos irmãos. Preste bem atenção, queridos. Existem na Bíblia muitas passagens bíblicas que faz a afirmação de que Deus nos ama, ou que Deus ama o seu povo, que Deus ama os seus filhos e que Deus tem um amor muito especial para com todos. Isso é fato. Agora, a consciência de ser amado por Deus, querido, isso tem que provocar em nós, tem que provocar no nosso coração um sentimento, sabe qual o sentimento? Um sentimento de santificação, um sentimento de nos levar a uma vida de santidade. Veja só, o cultivo de novos hábitos, a cultura que eu referi bem no início desta palavra que nós precisamos de ter, esse cultivo de novos hábitos deve ser uma das nossas respostas ao amor de Deus. Se eu considero e reconheço que Deus tem um amor especial para comigo, nós cantamos, Deus me ama, não é assim? E nós falamos que de fato Deus nos amou e Ele nos ama. Agora, como resposta a este amor, eu preciso de cultivar novos hábitos. Eu preciso de viver uma nova vida. Eu não posso de maneira alguma dizer que Deus me ama e corresponder a este amor, não vivendo uma vida de santidade, separada, exclusivamente para Ele. Ouça, esses títulos aqui, eleitos, santos e amados, foram transferidos da antiga aliança para a nova aliança. O propósito de Paulo é escrever estes três títulos aqui, eleitos, amados e santos, é lembrar que a nossa vida, a vida do crente, deva estar à altura da sua posição. Olha, queridos, eu percebo que às vezes há um esvaziamento, uma falta de entendimento por parte de muitos de nós com relação a isso aqui. Se nós estamos numa posição mais elevada que Deus nos colocou, então eu tenho que corresponder com esta posição. Eu sou eleito, nós somos santos e nós somos amados. Olha só, nós não somos como os demais, não somos melhores, mas nós não somos como os demais. Está entendendo? Deus nos colocou em um nível superior, porque Ele já nos chamou, já nos elegeu, já nos escolheu, e nós somos povo eleito, santos e amados. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando o verso 12, agora a outra parte diz assim: de entranhas de misericórdia, ou isso aqui significa o mesmo, ternos afetos de misericórdia, ternura de misericórdia, ou seja, um coração de compaixão, um coração cheio de compaixão. Quando a Bíblia fala aqui de entranhas de misericórdia, a expressão aqui é formada por duas palavras separadas, que é afeição e simpatia. Interessante isso. E é bem verdade que a palavra grega aqui, ela é traduzida por coração, ou seja, algo que vem lá do afeto, ternos afetos. Literalmente, isso aqui fala de algo interno, não é algo externo, é algo que vem lá do profundo, lá do interno mesmo. É um sentimento verdadeiro. No pensamento grego, no Velho Testamento principalmente, quando a Bíblia fala de vísceras, no grego
era onde expressava o verdadeiro sentimento. Alguém há pouco tempo me fez uma pergunta, o seguinte, que leu na Bíblia, por que a Bíblia fala de rins, que parece que foi Davi, sentiu algumas picadas de rins e etc, nos rins. A Bíblia fala muito nos rins. É exatamente na interpretação grega, nos rins também, era onde que expressava o verdadeiro sentimento. Interessante isso. Depois que veio expressar mais o coração, mas era nessas partes aonde que sentiam mais o verdadeiro sentimento, que expressava o verdadeiro sentimento, tanto de dor, né? Dor, irmãos, já viram que dor não tem como você fingir? Hoje mesmo eu passei mal, com muita dor. Estou descobrindo que parece estar aparecendo uma dorzinha na coluna. A idade está chegando. Descobri que eu estou chegando aos 50. E já estou começando a sentir umas dorzinhas. E hoje eu senti dor. Foi a base de Dorflex e Nimesulida. E agora à tarde que eu senti melhorzinho. Mas dor é o seguinte, quando ela vem, não tem como, amado. Ela é tão verdadeira que você não tem como escondê-la. Não tem como você esconder. Interessante isso. Mas voltando ao assunto aqui. O certo é a palavra grega traduzida por coração, é aonde expressa o verdadeiro sentimento. E é bem verdade que quando a Bíblia fala aqui de bondade, de entranhas de misericórdia, e depois fala bondade, eu ensinei aqui recente, os irmãos devem lembrar, alguns, do fruto do Espírito. Lembra que nós falamos sobre bondade? E a bondade e a humildade, eu disse aqui que são irmãs gêmeas. Não tem como separar a bondade da humildade, e nem a humildade da bondade. Quem é bondoso é humilde, quem é humilde é bondoso. São irmãs gêmeas, bem parecidas, semelhantes, e não se separam. Formam-se um par que acompanha o relacionamento, que deve acompanhar o relacionamento de todos nós cristãos. E isso aqui, quando a Bíblia fala de bondade, se está relacionado ao nosso próximo. Não é você ser bondoso com você mesmo. Não é você ser bondoso consigo próprio. É ser bondoso com o próximo. Aí sim, depois que você ser bondoso com o próximo, você se torna bondoso consigo mesmo. Agora, amados, é uma disposição bondosa com o próximo, ajudando nas suas necessidades. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, sejam de entranhas de misericórdia, mas não esqueça da bondade. Não esqueça da humildade. Por que, querido? Humildade. Eu descubro que a humildade é o antídoto soberano ao amor próprio. A humildade, vou repetir, é o antídoto e soberano contra o amor próprio. Nós corremos um risco muito grande de deixar que este veneno, que é o amor próprio, atrapalhe os nossos relacionamentos. Nós pensamos muitas vezes em nós mesmos, preocupamos com nós mesmos, achamos que as nossas ideias e pensamentos é as mais acertadas e as mais viáveis. Desprezamos o outro às vezes. Não estou falando que isso aqui acontece entre nós, eu estou falando que isso acontece por aí. Às vezes desprezamos os outros, não valorizamos os outros, pensamos muito em nós mesmos. Isso é falta de humildade. Porque, repito, a humildade é o antídoto, é o remédio que combate este veneno chamado amor próprio. Ah, pastor, então quer dizer que eu não tenho que gostar de mim? Eu não estou falando isso. Ah, pastor, então quer dizer que eu não tenho que pensar em mim? Eu não estou dizendo isso. Repito o que eu disse há pouco com relação à bondade. A bondade se refere primeiro aos próximos e depois para consigo mesmo. Lembra que a Bíblia nos ensina, e de forma muito clara, que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Que primeiro, queridos, nós temos que pensar é nos outros e não em nós mesmos. Mas hoje existe uma cultura mundana que ensina que é o inverso. Preocupe com você em primeiro lugar, você em segundo e você em terceiro. É assim que o mundo ensina. Mas Deus, na sua palavra, nos ensina totalmente o inverso.
primeiro é o seu próximo. Primeiro é o seu próximo. E não você mesmo. É o que a Bíblia ensina. E vou mais além. Continuando. Bondade, humildade. Estou no versículo 12. Depois vem a palavra mansidão. Essa palavra mansidão, ela possui dois elementos que eu destaco aqui, que eu quero considerar com os irmãos. Primeiro, uma consideração pelos outros. E segundo, uma disposição para abrir mão de um direito. Seria aqui o antônimo de rudeza e aspereza, ser manso. Tudo isso eu já ensinei aqui, no fruto do Espírito, mansidão. Então, mansidão eu quero, numa ótica diferenciada do que eu já disse aqui, falar aos irmãos, eu repetir aos irmãos, que é exatamente uma consideração pelos outros. Por quê, pastor? Ser manso tem a ver eu considerar os outros. Irmão, quem não é manso não considera o outro. Essa é a verdade. Quem não é manso não considera o próximo. Pelo contrário, é totalmente o inverso. E disposição, ser manso é ter disposição de abrir mão de um direito, que é o inverso de ser rude e de ser áspero. É ser manso. Por isso que Jesus disse: aprendei de mim que sou humilde e manso. Olha que Jesus falou, humilde e manso. Está vendo que a humildade também é outra coisa que não separa da mansidão? Não tem como separar. Quem é humilde é manso, e quem é manso é humilde. Isso é óbvio, isso é claro, pela palavra do Senhor. Outra coisa, longanimidade, outro termo. Longanimidade é você conservar o bom ânimo por muito tempo, ao invés de ressentimento ou vingança no seu coração. Hoje eu ouvi a história, aquelas histórias ali, eu estou com um pessoal em casa do Pará, né? E a irmã contando para mim uma história da família de alguém bem próximo dela que aconteceu em Paraupebas, dizendo que mataram um parente dessa família, e todo o pessoal dessa família, os homens, a maioria são policiais, e eles ficaram velando essa pessoa 2 dias, só sepultou depois que eles mataram quem matou o seu ente querido. Isso é vingança. Quer dizer, a sede de vingança. E depois que mataram e voltaram lá no velório, diz: pode sepultar o nosso parente, que nós já matamos o fulano. O que é vingança, amado? O ódio no coração do ser humano. E é por essa razão que eu tenho total liberdade para dizer nesta noite que ser longânimo é conservar o bom ânimo em vez de ressentimento e vingança em nosso coração. Não, pastor, não acredito que isso acontece na vida do salvo. Ele guardar ressentimento de vingança no seu coração. Ô irmão, desça da cruz para você ver. Desça da cruz para você ver se esse sentimento não brota, se esse sentimento não vem de ódio, de vingança, né? Como eu disse aqui, de ressentimento. Surge, querido. Só não vem se você continuar ali na cruz com Cristo, crucificado, como disse Paulo. Mas se você descer da cruz, irmão, misericórdia, coisas horríveis acontecem. Agora sim, o versículo 13 diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Verso 13, preste atenção, o cultivo aqui do espírito perdoador. É o mesmo que Paulo está dizendo assim: olha, a nova cultura de vocês é outra. Essa nova cultura é a cultura de um coração perdoador. Olha, amados, a tolerância e perdão são coisas que deva permear as nossas vidas. Ser tolerante um com o outro, perdoar um ao outro, a fraqueza de um do outro.
Eu pergunto aqui nessa, não preciso de levantar a mão, porque eu não quero que você se exponha. Mas quem de nós aqui que nunca errou e que não erra? Quem de nós que não erra, querido? Que não peca? E às vezes, querido, nós esquecemos disso, de ser tolerante, de ser perdoador. Olha lá o irmão, nós, perdoa, irmão, perdoa ele, perdoa ela. Não é, nós às vezes agimos de forma condenando a pessoa pelo ato que ela fez. Talvez na sua ignorância, ou talvez na sua falta de entendimento, porque todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós tropeçamos, não é mesmo? Eu já disse aqui, se você não erra, me fale, me procure, que eu vou orar para Jesus te levar, porque aqui não é seu lugar. Eu já disse isso. Aqui, meu irmão, é lugar de gente falhos, que erram, mas que reconhece o seu erro, pede perdão, conserta e prossegue andando. Não é aqueles que também vivem errando e continua sempre no erro, não. Ele reconhece o seu perdão, pede perdão. Eu ouvi um testemunho essa semana de uma pessoa e eu louvei a Deus. Ela falou de algo que fez de errado, mas ela reconheceu o erro, foi lá na pessoa, pediu perdão. Olha, eu errei, quero te pedir perdão, e amém, por isso a pessoa perdoou. Eu louvei a Deus, disse, você é crente, minha irmã, você é crente, porque crente é esse, que ele reconhece o seu erro, pede perdão, vai lá na pessoa, tenha coragem de ir na pessoa e dizer, eu pequei contra você, quero te pedir o seu perdão, porque eu sou crente. Aí sim, irmãos, eu dou valor nisso. Mas esse que fica aí com capa, queridos, que nunca erra, isso é perigoso. É melhor que Jesus leve logo, né? Porque aqui é de lugar de pessoas que realmente, queridos, reconhecem e que pede perdão, né? Outra coisa, admite um espírito perdoador, eu coloquei aqui, é aquele que admite a possibilidade de haver situações conflitantes entre nós cristãos, mas devemos exercer nessas situações conflitantes o perdão e a tolerância. O perdão e a tolerância. Devemos conter a nossa impaciência e a nossa falta de perdão, porque temos uma sublime razão para isso. Qual que é que diz aí o versículo 13? Assim como Cristo nos perdoou. Essa é a razão, é a motivação. Imagine se Deus olhasse para nós e dissesse assim, não vou perdoar vocês. Estou chateado. Eu vou vingar de vocês. É difícil ver isso na imagem de Deus, né? Deus olhando assim e fala assim, não, vocês não perdoam, então eu não vou perdoar vocês. Deus não faz isso, querido. Eu já disse isso aqui. Eu já falei sobre isso aqui. O que faz a gente, o que atrai o perdão de Deus, a misericórdia de Deus nas nossas vidas? É o amor dele que ele tem para conosco, nada mais. Mas nada que eu fizer, ou até mesmo que eu deixar de fazer, vai diminuir o amor dele. Vai diminuir o perdão dele. Lembra do filho pródigo? Perdão, do jovem rico. Hoje eu li um artigo que eu fiquei encantado com o artigo do jovem rico. Já preguei muito sobre Marcos capítulo 10, mas hoje eu li esse artigo que demonstra uma visão diferente. O problema do jovem rico, é tanto que o Senhor ali diz, né, que amava aquele jovem. O problema do jovem rico não era a riqueza. Esse artigo dizia que não era riqueza, e eu tive que concordar com o autor desse artigo, porque ele mostrou que não era riqueza. E realmente, e a gente às vezes imagina, e até já pregou, já ensinou que era avareza, que ele amava os bens próprios. Não. O problema daquele jovem não estava na riqueza, estava no coração dele. Estava no coração dele. E muitas das vezes o problema nosso não está nos bens, naquilo que temos, que possuímos, que somos. Não, o problema está aqui, no coração. É o coração má, coração ruim. Não é isso que Jesus disse? Não é do coração que procede. Não é Provérbios, Salomão diz, procede a saída da vida. Jesus disse que
a boca fala o que o coração está cheio. Se está cheio de prostituição, de adultério, de mentira, a boca vai falar isso. Não é assim? É o coração. Lembro de uma lição também do Homem ao Máximo, do curso Homem ao Máximo. O que importa é o coração, e é verdade, é o coração. Se o coração for ruim, for mal, queridos, como esperar coisas boas aí? Desse coração, dessa vida? Não adianta esperar coisas boas. Por isso que nós temos que estar sempre pedindo a Deus que Ele nos ajude a esquadrinhar o nosso coração. Ver o que está aqui dentro. Ok? Ver o que passa. Que é só você e Deus que sabe. É mesmo? Ninguém mais sabe. Então, querido, repito. Para nós conter a nossa impaciência e a nossa falta de perdão, nós temos uma poderosa razão e grande razão. Qual é a razão? Assim como Cristo vos perdoou, perdoai vós também. Assim como Cristo usou de misericórdia para conosco, use de misericórdia também para com o seu próximo. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Amém por isso. Verso 14 agora, passando para o 14. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Agora, depois dele falar do cultivo de um espírito perdoador, ele está aqui ensinando-nos a cultivar o amor. Acima de tudo isso, disse Paulo, cultive o amor. Isto é, por cima de todas as coisas, esteja o amor. Lembra, é necessário a gente voltar aqui na terça-feiras anteriores que a gente já teve aqui, falando sobre o fruto do Espírito, sobre o amor. Imagina uma profecia sem amor. Imagine uma revelação sem amor. Misericórdia. Imagine qualquer dons do Espírito sem o amor. Por isso que Paulo diz que o amor é excelente, ele está acima, ele está superior a tudo. Tudo que nós formos fazer, seja profetizar, seja orar, seja o que for, se não tiver amor, querido, tudo perde o sentido. Não tem valor. Para Deus não há valor. Só tem valor se realmente a motivação for o amor. Se for por amor. Por quê, pastor? Porque o amor é a parte principal, é o essencial. O amor é a força unificadora. O amor, como disse Paulo aqui, é o vínculo, é o elo que une a perfeição. Nós só vamos chegar perto da perfeição, amados, nós só vamos alcançar a perfeição se for motivado por amor. Se não tiver o sentimento verdadeiro, se você não contribui por amor, se você não vem à igreja por amor, se você não evangeliza por amor, se você não faz por amor, você cada vez mais vai ficar distante e longe daquilo que é perfeito, aquilo que Deus espera. Eu vou mais além, o amor, ele dá uma coesão às qualidades cristãs da vida e as unifica. É como que é o fechamento. Por isso que Deus, ele nos dá o exemplo do que é amor. A Bíblia diz que o amor dele é incomparável. Está acima de tudo. Acima dos meus pecados, acima do que eu faço ou deixo de fazer. O que eu acabei de dizer é verdade e reafirmo. Ele me ama incondicionalmente, ele me ama de qualquer forma que eu estiver, ele continua me amando. Agora que eu falo do filho pródigo, lembra do filho pródigo? Saiu de casa, abandonou tudo, chutou o balde, foi embora. Mas o pai, todos os dias, a Bíblia diz que ele esperava o seu filho de volta. Ele aguardava o regresso do seu filho. E quando esse dia chegou, a Bíblia diz que quando o pai viu o filho, eu acho lindo isso, ele correu em direção ao filho e abraçou o filho e disse: este é o meu filho. Acho linda essa expressão. Este é o meu filho. Deus é pai, queridos, e o seu amor é tão grande, mas tão grande, que mesmo eu agindo de forma às vezes totalmente ingrata, o seu amor continua, permanece.
Porque Ele é Pai. A gente precisa de entender isso. Porque às vezes a gente vê alguns irmãos de cabeça baixa. Às vezes a gente percebe alguns sem entender, sem ter esse entendimento. Irmão, se errou, peça perdão, conserta com o Pai, que Ele está pronto para te abraçar, te receber de volta, colocar um anel novo, te dar vestimenta nova, sapato novo. Mas faça, arrependa-te. Chegue confiantemente diante do Pai, reconheça isso, entenda isso. Não é motivo de nós perdermos a estribeira, abandonarmos tudo. Não, Deus é Pai, e Ele é que nos une através do seu amor. Então, repito, o amor, ele dá coesão às qualidades cristãs. Verso 15, nosso horário já foi. Verso 15 diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Agora Paulo está dizendo aqui, olha, vocês têm que cultivar o domínio da paz e da gratidão. Da gratidão. Irmão, a harmonia da igreja é a vontade de Deus para o seu rebanho. Eu não acredito que Deus, o prazer dele, a vontade dele é que o seu povo vive em desarmonia. Eu não acredito nisto. O desejo de Deus é que o seu povo viva, a sua igreja viva, o seu rebanho vive em plena harmonia com a vontade dele, com o querer dele. Por que, pastor, o senhor fala isso? Porque primeiro, nós fomos chamados para viver em um corpo. Em um corpo, não é mesmo? Por mais que o corpo tem vários membros, e nós sabemos disso, tem pé, tem mão, tem cabeça, tem nariz, tem olho, o corpo tem vários membros. E é bem verdade o que Paulo diz: assim como nenhum membro pode viver individualmente, isoladamente, assim sois vós. Essa é a vontade de Deus, que nós sejamos um corpo. Porque, queridos, pense comigo, há decisões que criam conflitos. Sabe por quê? Que certas circunstâncias e situações causam conflito no corpo, a igreja de Jesus? É porque desprezam o árbitro, o juiz. E sabe quem que é o juiz aí que Paulo fala aí? A paz. Esse árbitro aqui que Paulo refere, que eu faço questão de ler, olha o que diz o versículo de número 15. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine os vossos corações e sedes agradecidos. Irmãos, observa que este juiz aqui é a própria paz. Quando a paz se ausenta, quando a paz vai embora, olha, aí sim a coisa fica difícil, complicada. Mas quando nós permite que a paz domine os nossos corações, não há lugar para conflito, para guerra. Não há lugar. Há um adágio que diz: quando um não quer, dois não briga. Eu vou usar esse adágio da seguinte forma: quando um está em paz, não há briga. Pelo menos um estiver em paz. O outro pode estar em guerra, mas se você estiver em paz, você não briga, você está em paz. Está entendendo, querido? Agora, quando brigam, é porque faltam a paz. E quando falta a paz, a coisa fica complicada. E vou mais além. Eis, pois, uma excelente regra que eu quero passar aos irmãos para buscar a vontade de Deus. Talvez você poderia perguntar: mas eu sinto no coração a paz que Cristo dá, pastor. Ok. Agora, preste atenção, existe um convite ao povo para ser um povo agradecido, que Paulo diz aqui, que sabe o que é ser chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa gratidão aqui, eu chego à conclusão seguinte: era que Paulo estava dizendo o seguinte: olha, sede agradecidos. Deus já tirou vocês lá das trevas.
Deus já escolheu vocês, já elegeu vocês. Vocês são santos, amados, né? Vocês têm que viver de entranhas de misericórdia, compaixão. E lembre vocês eram trevas, hoje vocês é luz. Antes vocês viviam na escuridão, hoje vocês têm luz. Vocês não andam tropeçando mais. Quem tropeça é quem anda na escuridão. Vocês não, vocês estão andando na luz. E se vocês estão na luz, não há lugar, queridos, para a guerra, para a confusão. Quem vive em guerra um com o outro, estou falando em guerra um com o outro, com os seus semelhantes, é quem está nas trevas, é trevas. Trevas e trevas. A quem está na luz, não. Segundo a palavra de Deus, não. Vamos adiante que o horário já foi. Verso 16, vou concluir. Verso 16 diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Sabe o que está falando aqui? Cultivo de uma adoração genuína. Adoração genuína. Paulo começa aqui dizendo que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos com salmos. Paro aqui. Paulo aqui, ele faz uma ligação, ou ele liga aqui a genuína adoração com o domínio da palavra na igreja. Ele não despreza a palavra, ele liga a adoração com a palavra. São duas coisas que também não podem separar. Imagina uma adoração sem a palavra. Imagina uma adoração sem a palavra. É difícil até imaginar, eu tenho dificuldade. Porque é a palavra que nos instrui, é a palavra que nos orienta, nos exorta a prestar a verdadeira adoração. Então, ele primeiro diz: habite abundantemente a palavra de Cristo em vós. Aí sim, aí depois, com toda sabedoria, admoesto-vos com salmos. Salmos aqui é cânticos, é adoração. E Paulo então diz: é necessário que vocês conscientizem disso. Quando ele fala aqui com salmos, provavelmente, amados, eu não posso afirmar isso, mas provavelmente deva ser os salmos encontrados na Bíblia. Eu chego a essa conclusão. Deva ser os salmos escritos, não só por Davi, Moisés, como nós pregamos aqui domingo sobre um dos salmos, né? Escrito provavelmente por Ezequias. Nós pregamos aqui domingo, que é o Salmo 46. Enfim, então, os salmos que estão registrados na palavra, que são, na verdade, hinos de louvores ao Senhor, cânticos para ser cantados. Olha, tantos salmos que nós temos, 150, né? Tantas letras maravilhosas para fazer canções, inspirar canções, para ser um motivo de adorar a Deus. Então nós não temos motivos de buscar fora, né? A palavra de Deus tem. Só que infelizmente hoje é o inverso. Desprezam isso. Ok, depois hinos. Isso aqui eu penso, esses hinos aqui, eu penso comigo que são peças compostas que exaltam Cristo. Hinos de exaltação ao Senhor, de louvor ao Senhor. Penso eu. E mais, cânticos espirituais. Primeiro salmos, hinos e agora cânticos espirituais. Penso eu que são cantos compostos, sem dúvida alguma, pela inspiração do Espírito Santo, mais ou menos semelhante ao falar línguas estranhas. Cânticos espirituais. Quem lê a história da Assembleia de Deus, como agora de 18 de junho, nossa igreja completou 103 anos no Brasil. E hoje eu estava lendo uma história de outra igreja. Eu estou com o pessoal lá em casa da congregação, né? Muita gente da congregação. E essa semana eu passei para me ler um bocado de coisa da congregação cristã. E
eu li agora, recentemente, dia 18, a história das Assembleias de Deus no Brasil. Completou 103 anos. Que nos cultos havia tantos cânticos espirituais no início da igreja, que quando qualquer irmã e irmão que começava a cantar, eram tomados com cânticos espirituais, línguas estranhas mesmo, cânticos vindo dos céus. Coisa linda, só da gente ler, a gente imagina como era o clima da manifestação dos dons do Espírito Santo, no que se diz cânticos espirituais. Então, esses cânticos espirituais aqui, no meu modo de interpretar, são cantos compostos nas reuniões sobre inspiração do Espírito, a semelhança do falar em línguas e profecias, porque obviamente os cânticos se tornavam, os cânticos espirituais, como uma profecia àqueles que a ouviam. Então, cantando ao Senhor, disse Paulo, com gratidão em vossos corações. Agora, para terminar, eu não tenho mais tempo, verso 17, eu termino. E quanto fizeste por palavras ou obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Verso 17. Eu fecho aqui. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? O cultivo de glorificar a Cristo. A frase aqui significa falar e agir dignamente no nome de Cristo. Todos nós somos chamados de cristão. Assim como o filho é reconhecido pelo pai, eu percebo que Cristo deve ser reconhecido pelos seus seguidores. Amados, sabe como que as pessoas vão reconhecer que de fato Deus existe, que Deus é real e verdadeiro? Através dos seus seguidores. Através dos seus seguidores. Se eu digo que sigo a Cristo, que sirvo a Deus, que sou servo do Senhor, queridos, é a minha prática é que vai revelar e mostrar o Deus que eu sirvo, o Deus que eu conheço. Se eu falo que sirvo a Deus e tem algumas práticas que anula, que acaba impedindo que as pessoas reconheçam o Deus que eu sirvo, isso é motivo da gente preocupar. A vida de Cristo não se restringe ao abandono a vida cristã não se restringe ao abandono do velho modo de viver, mas a vida cristã, ela se resume exatamente na assimilação do caráter de Cristo no nosso caráter. É eu deixar o Espírito de Deus trabalhar na minha vida. Lembra que eu já disse aqui também, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós somos transformados em glória em glória. Isso fala da transformação, da mudança que ele vai realizando, efetuando na nossa vida, até chegarmos à posição que ele quer. E quando isso acontecer, você já sabe, ele te leva para o céu. Ele te leva. Quando nós chegarmos no ponto, não foi isso que aconteceu com Enoque? Deus olhou para Enoque e diz assim: vai embora, rapaz, aí não é lugar mais para você não. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e ele chegou tão perto de Deus que Deus diz: chega, vai embora, aí não é mais, aí não te cabe mais, aí não é mais seu lugar. E Deus o arrebatou para si. Então há um passo que nós andamos com Deus, e Deus vai trabalhando no nosso caráter, vai trabalhando na nossa vida. Amado, esses momentos aqui é importante. Esse momento de nós estarmos diante de Deus, ouvindo a sua palavra, alimentando dele, fazendo a sua obra, evangelizando, pregando, contribuindo, sendo fiel, é um preparo, querido. Estamos preparando para aquele grande dia que Deus nos chamar para si. Não podemos perder essas oportunidades que Deus tem nos dado.
Então que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. Nosso horário já se foi. E eu termino aqui, eu concluo aqui dizendo o seguinte: o cristianismo, ele envolve renúncia, mas também ele envolve o florescer do fruto do Espírito em nós. Guarde isso. O cristianismo envolve renúncia, sem dúvida alguma, mas ele também envolve o florescer do fruto do Espírito Santo em nós. Esse fruto tem que florescer. Olha, você tem que dar fruto. E o fruto nós já mencionamos aqui: bondade, longanimidade, paciência. Muita paciência, né, meu irmão? Nós precisamos. Muita. É pouca não, é muita. E Davi foi audacioso quando ele diz: esperei com paciência. Não basta só esperar, também tem que esperar com paciência. Esperar já não é fácil, imagine com paciência. Então ele diz: esperei, mas esperei com paciência. Então que Deus nos ajude, que Deus nos capacite a esperar nele e a esperar com paciência. Coloquemos de pé.